Trabalhei muitos anos em uma empresa como técnico eletrônico, consertava maquininhas de cartão de crédito. Essa empresa era pequena, mas de repente cresceu, e muito. Quando entrei devia ter uns 60 funcionários e um ano depois já tinha mais de 500 funcionários em 3 turnos. Mas vamos ao que interessa. O número de funcionários aumentou e seria impossível que nesse mar de gente não tivesse os problemáticos. Mas o caso que vou contar aconteceu justamente com uma pessoa que nunca apresentou um perfil problemático. Vou chamar essa funcionária aqui de Maria. Maria era uma mulher jovem linda, todo mundo gostava dela. Estava sempre com um sorriso no rosto, isso deixava os colegas doidos por ela. Mas era respeito total. Nosso ambiente de trabalho era puxado, mas o bate-papo era frenético. Amigos para a vida toda se formaram ali. Maria trabalhava como auxiliar desempenhando atividades com menor complexidade. Durante um ano ela trabalhou normalmente, mas aí de repente parecia que nuvens negras carregadas estacionaram sobre Maria e descarregaram um combo de desgraças na vida dela. Parecia com a história bíblica de Jó. Desgraça número 1. Pai de Maria faleceu. Ela ficou muito triste, como colegas. Fizemos o possível para tentar confortá-la, ela ficou muito abalada. Desgraça número 2. Um mês depois que o pai de Maria havia falecido, o irmão dela também faleceu num acidente de moto. Ficamos chocados. Perder um ente querido já é difícil, imagine 2 em tão pouco tempo. Isso deixaria qualquer um acabado. Mas o combo de desgraça só estava começando. Desgraça número 3. Conversando com Maria, ela toda triste me falou que a moto que o irmão sofreu o acidente e morreu tinha dado PT. O problema era que a moto tinha sido comprada e financiada no nome dela e faltavam muitas parcelas para pagar. Ia ficar tudo para ela pagar e para piorar. Desgraça número 4. Transtornada com toda essa situação, ela me disse que foi passar uma semana na casa da mãe e quando retornou encontrou a sua casa com a porta arrombada. Ao entrar viu que roubaram quase tudo dela. Nesse momento nós como amigos só comentávamos sobre isso, era muita desgraça na vida de uma pessoa. Ela não chegou a nos pedir nada, mas como amigos começamos a pensar no que fazer para ajudar ela de alguma forma. Mas aí do nada, ela desapareceu por quase um mês. Nessa época ainda não tinha o WhatsApp e a única rede social era o Orkut. Ninguém tinha o número do celular dela e ficamos sem notícias. Quando ela voltou já tinha mais uma desgraça. Desgraça número 5. Quando retornou ao trabalho, esperamos ela conversar com o chefe e depois fomos falar com ela. Ou melhor, tentar se comunicar com ela. Maria não estava conseguindo falar direito, a voz dela estava muito baixa. Ela falou que estava com câncer na garganta e ia ter de fazer uma cirurgia em breve. Nessa hora houve uma comoção geral, alguns colegas até choraram, os mais religiosos oraram por ela. Ficamos chocados. Como uma pessoa podia passar por tanta coisa ruim em tão pouco tempo? Era muita desgraça para uma só pessoa. Usávamos o exemplo dela até como uma forma de superar os nossos próprios problemas. Eu mesmo me pegava refletindo e chegava à conclusão que meus problemas não eram nada em vista do que Maria estava passando. Desgraça número 6. Maria fez a cirurgia e se afastou por mais uns dias. Quando retornou, ela ainda não conseguia falar nada. A dificuldade para se comunicar estava pior, ela literalmente tinha de escrever para falar com a gente, e como não tinha smartphone na época para ajudar na comunicação, ela andava com um bloquinho de papel e escrevia o que queria falar. A gente se perguntava como podia tanta desgraça. Mas daí veio as desconfianças, principalmente por parte das outras mulheres. Quando ela retornou da cirurgia, acharam estranho o fato do curativo que ela estava usando ser na verdade um salompas, aqueles adesivos com pomada que a gente usa quando tem uma dor muscular. Não sou da área da saúde, mas tenho certeza que o curativo certo não seria esse. Acho que uns 2 dias depois desse retorno de Maria, estávamos trabalhando normalmente, lembro que faltavam 30 minutos para o expediente acabar e pedi um colega ajudar a Maria a limpar um equipamento. Essa foi a última vez que vi Maria. Ela morreu. Não, faltando 10 minutos para irmos embora, ninguém notou, mas chamaram ela no RH, e 5 minutos depois nosso chefe junto com uma representante do RH e o responsável pela segurança da empresa que também era um detetive da polícia, nos pediram para nos reunir. A revelação. Nosso chefe tomou a palavra e começou a falar algo assim. Queria dizer que tudo o que a funcionária Maria tem nos falado sobre suas lastimas é uma mentira. Nessa hora todo mundo fez aquela cara de espanto.
Como assim mentira? Ele começou a explicar que, de toda aquela história, a única coisa verdadeira foi a primeira desgraça. Ou seja, o pai dela realmente tinha infelizmente falecido. Meu chefe disse que começou a desconfiar porque quando Maria começou a faltar, ela apresentou um atestado feito em um hospital que ficava tanto longe da empresa quanto longe da casa dela. Ele então sentiu cheiro de coisa errada e encaminhou ao RH para investigar. Entraram em contato com o hospital e descobriram que era falso. Ela nunca havia estado naquele hospital. Nessa hora, a representante do RH tomou a palavra e disse que, além disso, notaram que tinha mais coisa errada porque, quando pediram o atestado de óbito do irmão para justificar as faltas dela logo após a morte do irmão, Maria deu a desculpa que estava fazendo o inventário do irmão. Toda vez que cobravam falava a mesma coisa. Achando estranho, pediram para o responsável da segurança investigar. O investigador falou que foi até o endereço dela. Chegando lá, bateram na casa, mas quem atendeu foi a mãe dela. Ele não falou que era da polícia, deu uma desculpa qualquer e perguntou sobre Maria. A mãe falou que ela não estava em casa. Daí ele sutilmente começou a fazer algumas perguntas e confirmou algumas mentiras. Ele disse que a senhora informou que o esposo realmente havia falecido. Quando foi questionada sobre se Maria tinha irmãos, ela falou que tinha mais um filho e ele estava no trabalho naquela hora. Perguntou sobre o estado de saúde de Maria e a mãe falou que a filha era muito saudável, nunca teve nenhum problema de saúde. A coitada da mãe não fazia ideia do que a filha tinha aprontado. Somando a isso, por coincidência, no dia que Maria voltou da suposta cirurgia, a empresa estava fazendo exames periódicos de saúde. A moça do RH disse que conversou com o médico que estava fazendo os exames e perguntou sobre o estado de saúde de Maria. Ele falou que ela estava normal, só para lembrar. Nessa ocasião, Maria estava com aqueles salompas na garganta, mas o médico disse que ela entrou no consultório sem nada, estava sorridente e falando normalmente. Meu chefe disse que, apesar da desconfiança, se deixou levar pelo espírito de dó por Maria. Ela se aproveitou disso, fez com que ele abonasse os dias de falta dela. Como sabemos, se o atestado passa de 14 dias, o funcionário fica afastado pelo INSS. Ela chegava no meu chefe, contando aquelas histórias de cortar o coração e ele na maior boa vontade abonava as faltas dela. De toda essa história louca, constatou-se que Maria se beneficiou apenas com relação ao abono das faltas, com a suposta situação desgraçada que ela estava. Se ela tivesse pedido ajuda financeira para nós, ela certamente teria tirado muito dinheiro da gente. A empresa inteira tinha acreditado na história dela. Mas felizmente ela não lisou nossos bolsos. Concluindo, Maria inventou a morte do irmão, inventou uma dívida, um saqueamento da própria casa, inventou a perda da voz, um câncer e uma cirurgia na garganta em troca do abono por alguns dias de falta. Depois dessa reunião ninguém mais viu Maria. Ficamos chocados, mas logo começaram as brincadeiras. Lembro-me que um colega ficou tirando sarro de outro colega que em certa ocasião chegou a chorar lamentando a situação de Maria. Ele falava: "Ô fulano, enquanto você estava aqui chorando e orando pela Maria, ela estava lá no pagode rebolando pros caras." Surgiu ainda o boato que, na empresa anterior que Maria trabalhou, ela inventou que estava noiva e fez os colegas fazerem para ela um chá de cozinha. Não duvido de mais nada.